Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar de ciência. Cientista de Santos cria modelo matemático para auxiliar no controle do coronavírus. E sobre toda essa conquista científica, a gente conversa hoje então com a Cristiane Batistella, que é cientista e física. Tudo bem? Boa noite, Cristiane, seja muito bem-vinda ao ND. Boa noite, Roberta. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos entender um pouquinho, então, Cris, você cursou física, depois começou um mestrado em engenharia elétrica, hoje faz pós-doutorado. Como é que, com toda essa trajetória, como é que foi parar no desenvolvimento de um método matemático para ajudar no combate ao novo coronavírus? Bom, eu cursei física e, ao ingressar no mestrado em engenharia elétrica, já manifestei o interesse no estudo de um problema biológico. Propus uma medida de complexidade para esse fenômeno biológico. No doutorado, eu dei continuidade a esse interesse biológico, estudando propagação de vírus em redes de computador. E para estudar esses modelos de propagação de vírus em redes de computador, eu usei modelos de propagação de doença, fazendo uma analogia entre vírus computacionais e vírus biológicos. No início do pós-doutorado, a proposta era dar continuidade ao trabalho de doutoramento e fui acometida aí por essa situação do coronavírus e resolvemos fazer uma adaptação dos estudos para esse modelo que deu origem a essa pesquisa. Agora, entre essas pesquisas, como a que você falou, você fez uma pesquisa nesse ambiente digital, né? De que forma esse estudo de ambiente digital te ajudou nesse modelo matemático para auxiliar no controle do coronavírus? Bom, o meu trabalho de doutorado foi uma modificação de um trabalho feito pelo meu supervisor, o José Roberto Castilho Piqueira, que propõe um método de estudo de propagação de vírus em redes de computadores, usando modelos de propagação de doença. Me aproveitando dessas alterações propostas no doutorado, que requerem estudo de modelo matemático, tivemos algumas ideias de adaptação do modelo tradicional de propagação de doença e, em função disso, propusemos algumas mudanças, objetivando estudar o grupo da classe dos imunizados no trabalho do coronavírus. Então, foi muito importante o trabalho do meu doutorado, orientando esse novo ramo de pesquisa que foi originado recentemente. Quantas pessoas, Cris, participaram, então, se envolveram nesse projeto desse modelo matemático? Inicialmente, a nota técnica feita do Covid-19, ela foi feita por mim e sob supervisão do professor Piqueira, mas devido às necessidades atuais, estamos expandindo esse grupo aí de pesquisa. Hoje estamos em um grupo de 6 pessoas, mas na verdade nós trabalhamos num grupo de pesquisa lá no laboratório de automação e controle da Escola Politécnica da USP, no qual fazem parte 15 pessoas. Você acredita que os números da Covid são números imprecisos? Por que a gente vê tanta confusão em torno de como lidar com a pandemia? Na verdade, algumas pessoas que estudam um pouco mais de detalhe com essas projeções dizem que os dados que nós temos, eles não são os dados reais do dia, né? Primeiro, devido a essa falta de testagem que deveríamos ter em massa e não temos, mas inclusive até por uma demora na atualização dos dados. E isso é um pouco ruim quando a gente quer fazer previsões de formas claras, né? Mas o que a gente tem abordado como solução é olhar para os países que já passaram pelo epicentro da doença e, a partir desses dados desses países que já superaram parte da pandemia, extrapolar a nossa realidade. Então, para a gente entender, Cris, explica um pouquinho melhor como é que funciona, então, esse modelo matemático, em termos práticos. Bom, o primeiro modelo feito de propagação de doença, essa parte de modelagem matemática, na verdade, foi proposto por Bernoulli, que estudou a propagação
da taxa da varíola. E a partir dos índices de natalidade, ele propõe o primeiro modelo matemático e sugere a inoculação preventiva. A partir desse modelo, outras ideias foram aparecendo e mais ou menos em 1920, originado um modelo chamado modelo CIR, no qual a população é dividida em grupos, né? E a gente chama de CIR porque eu tenho lá o grupo dos suscetíveis, S, aí tem um grupo dos infectados, o I, e tem um grupo dos removidos ou dos recuperados. Esse modelo, o modelo CIR, ele é um modelo básico de estudo de propagação de doença. E ele fornece as premissas necessárias para que os demais modelos possam ser construídos e alterados em função das necessidades e em função da propagação da doença e das particularidades de cada vírus. Então, a ideia é a gente olhar para esse modelo CIR, que foi proposto por Kermack e McKendrick, e a partir desse modelo ir fazendo novas adaptações, e a partir dessas novas adaptações com os dados colhidos de uma doença, a gente pode estabelecer as taxas de infecção, a taxa de mortalidade e podemos até propor estratégias de controle da propagação da doença. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o modelo matemático para auxiliar no controle do coronavírus. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é ciência. A gente vai falar sobre um modelo matemático que auxilia no controle do coronavírus. E sobre esse assunto eu estou conversando com a Cristiane Batistella, cientista e física. Cristiane, a gente estava falando no bloco anterior sobre o método chamado CIR. Você falou de 3 grupos, né? O S de suscetível, I de infectado e R de removido. Agora, no seu estudo, você acrescentou mais 2 grupos, é isso? Isso mesmo, Roberta. Então, a ideia foi estudarmos o grupo dos imunizados e o grupo dos óbitos. Como antes da epidemia começar, foi muito notificado o número de mortes que poderia acontecer, a ideia desse trabalho inicial foi estudar também o grupo dos imunizados, que são as pessoas que vão adquirir a doença e, a partir de mecanismos biológicos, adquirem uma imunidade. Então, nós propusemos uma alteração no modelo CIR, acrescentando mais 2 compartimentos. E, a partir desses 2 compartimentos, estudamos como é que ocorre a propagação do vírus numa população e, em função das taxas de infecção, o que aconteceria com o número de imunizados e o número de óbitos. Agora, Cris, isso partindo do pressuposto que não aconteceria uma segunda onda com quem já foi infectado, é isso? Isso, inclusive essa é uma nova variável que está sendo estudado agora. Então, novos modelos, eles têm mostrado como fica o comportamento da propagação do vírus, principalmente quando olhamos para o grupo dos assintomáticos, né? Sem uma nova taxa de infecção, como dita por você. Agora, as pessoas que de repente podem estar nos ouvindo podem pensar, tudo bem, todas essas variáveis, isso quer dizer o que efetivamente em termos práticos para a população? Se a gente for traduzir isso, Cris, em termos práticos para o poder público e para a população, o que significa ter em mãos esses números, esses índices? A importância de termos em mão esses índices, ela está muito associada com a taxa de abertura das flexibilizações das atividades. Então, num primeiro momento, o ideal seria que nós pudéssemos isolar todas as pessoas infectadas. Essa seria a melhor estratégia de controle da doença. Só que, a partir do momento que eu não tenho como testar todas as pessoas e eu não sei quais são as pessoas que são assintomáticas, fica muito difícil isolar os portadores da infecção. Então, em função desse trabalho, uma das estratégias de controle está associada ao isolamento social. Então, dado que eu não consigo fazer o isolamento do grupo dos infectados, a outra forma da gente impedir com que essa propagação seja muito acelerada é isolando grande parte da população do suscetível
para que elas não entrem em contato com os infectados. E aí, em função disso, é possível a gente estabelecer quais são as melhores estratégias de controle da doença. Então, o isolamento social é uma das estratégias de controle da propagação de vírus e é uma das estratégias eficazes. Agora, a gente sabe que a gente sofre com a questão da falta de testagem. Isso, de certa forma, também acaba interferindo no seu trabalho, né? No resultado? Na verdade, interfere quando a gente quer estabelecer as taxas de contaminação e as taxas de recuperação. Então, se eu soubesse o número de pessoas ou uma porcentagem da população que já teve uma imunidade adquirida, independente delas terem manifestado ou não um sintoma, eu poderia ter outros tipos de estratégia de flexibilização. Então, é muito importante que a gente tenha esses dados para que o modelo ele seja muito próximo da realidade, porque fazer um modelo matemático significa eu ter uma previsibilidade daquilo que pode acontecer dentro de algumas condições. Agora, diante disso, Cris, que você já tem em mãos, você acredita que o poder público agiu de forma correta até agora? Apesar que a gente tem um problema político, né? Ninguém sabe se abre, se fecha, o que faz. Na verdade, um fala A, o outro fala B. Mas deixando um pouco a política de lado, em termos práticos, o que o governo tem, as medidas que o governo tem adotado até agora, a questão do isolamento social, como foi mantido até os últimos dias, agora a retomada do comércio, a flexibilização da economia de uma forma geral, você tem visto com bons olhos de acordo com os dados do seu modelo matemático? Então, falar de flexibilização implica em permitir que as pessoas elas entrem em contato com possíveis portadores de infecção. O momento ideal da flexibilização é o momento em que as taxas de infecção diminuem. E olhar o índice de infecção diminuindo não é olhar um dia e nem um dado pontual, é olhar um período, né? Então, se você perguntar para mim se nós já passamos pelo pico da infecção, nós não passamos, porque nós não temos um período ainda de pelo menos 15 dias consecutivos em que foram observados uma taxa de diminuição da infecção. Então, esse período seria o período ideal da flexibilização da população. E não no momento em que ainda ocorre uma certa taxa de infecção, como a gente tem observado. Então, é preciso cautela, porque não é um sistema de fácil previsibilidade e qualquer pequena perturbação no número de infectados pode fazer com que o pico da infecção seja prorrogado e, além disso, que o número de infectados aumente. Então, usar o argumento que nós temos agora talvez um número maior de leitos na UTI não é o argumento científico. O argumento científico está associado com a queda da taxa de infecção, que só pode ser dita que houve essa queda após o período de ação do vírus, que é em torno de 15 dias. Esse é um ponto muito importante que você mencionou, porque sempre quando a gente escuta, né, as pessoas falando, os políticos se pronunciando, a gente escuta falar que a ciência, de acordo com a ciência, de acordo com dados científicos, quando na verdade a gente está falando em relação ao número de leitos, ou seja, se você consegue mais respiradores, você consegue aumentar o número de leitos oferecidos, mas não quer dizer que a taxa de contaminação, que o pico da doença esteja regredindo, caindo. Esse é um ponto muito importante que você mencionou, né, Cris? Quer dizer, a flexibilização nesse momento, de acordo com o que você está falando e de acordo com o modelo matemático, não seria, então, a hora ideal para se flexibilizar. A gente deveria aguardar um pouquinho mais, é isso? Eu acho que é importante a gente perceber que essa estratégia de diminuição da propagação da doença, ela não está só associada com o isolamento social. O isolamento social é uma das estratégias que funciona de forma muito clara e é a estratégia que hoje nós temos em mãos, visto que nós não temos essa testagem coletiva em massa que deveríamos ter. Então, neste momento em que as taxas continuam crescendo, é muito delicada essa flexibilização,
do ponto de vista da população como um todo. Então, parece que eu tenho observado aí que nos últimos dias aqui na Baixada Santista, especificamente em Santos, essa taxa de isolamento ela deu uma caída significativa. Eu não consigo enxergar isso com bons olhos do ponto de vista da propagação da doença. Agora, que outras estratégias, então, poderiam ser adotadas além do isolamento social? Se nós tivéssemos como fazer a testagem, isolar o grupo dos infectados, em grande parte seria um aliado muito importante, concomitantemente o isolamento social, manter as condições de higiene e evitar, mesmo nesses locais de necessidades como mercado, farmácia, a ida frequentemente, porque são lugares em que as pessoas, devido à flexibilização, tendem a procurar com maior frequência, mas se nós tivermos 1, 2, 3 ou 4 infectados assintomáticos ali, como eu vou ter um grupo maior de pessoas devido à flexibilização nesses locais, pode ser que a propagação ocorra de forma um pouco diferente do que tínhamos até agora. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o modelo matemático que auxilia no controle do coronavírus. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é ciência, como um modelo matemático tem feito para auxiliar no controle do coronavírus. E sobre esse assunto eu converso com a Cristiane Batistella, que é cientista e física. A gente está falando sobre o modelo matemático, Cris, os resultados obtidos por meio desse estudo. De que forma eles podem ajudar as políticas públicas? Bom, é muito importante olharmos para trabalho deste tipo, auxiliando na flexibilização da população e, posteriormente, orientando as estratégias de vacinação. Então, quando temos uma vacinação em massa, existem estratégias que são associadas à faixa etária, a regiões específicas. Então, a finalidade desses estudos é proporcionar uma clareza nessa estratégia de vacinação e na estratégia de flexibilização. Em termos práticos agora, quais os próximos passos, então, em relação ao modelo matemático? Então, agora estamos estudando o grupo dos infectados assintomáticos, como é que eles podem contribuir para essa propagação de vírus e como é que eu posso ter uma estratégia de retenção dessa propagação olhando para esse grupo. E, por fim, olhando para essas estratégias de vacinação do grupo dos suscetíveis que não foram imunizados porque não adquiriram a doença. Como é que nós vamos imunizar essa parte do grupo? E mais no finalzinho, a ideia é tentar estudar como ficaria o comportamento da população caso houvesse uma reincidência da infecção na população. É o que a gente já está ouvindo falar em alguns países sobre a segunda onda, né? Você acredita que isso possa acontecer no Brasil? A gente nem saiu da primeira ainda, né? Um pouco de cuidado, porque nós temos um país que é muito grande e a gente tem picos em regiões distintas e em instantes distintos. Então, é necessário que tenhamos cautela através dessas estratégias de controle e, além disso, que as pessoas que detêm aí esse conhecimento da flexibilização usem com sabedoria para que essa taxa de infecção não volte a acontecer. Cris, você acredita que a falta de investimento dificulta a saída da crise do Brasil? A falta do investimento, principalmente em pesquisa, ela não é uma coisa recente no Brasil, né? Ela é uma coisa que já existe há muitos anos. É notório que nos últimos anos isso foi mais acentuado e, como consequência, a gente fica dependente dos demais países por uma série de coisas. Então, essa falta de investimento, ela é uma coisa que prejudica o progresso do país como uma nação. Infelizmente, né? Cris, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí na finalização do modelo matemático, que a gente tenha boas notícias daqui para frente, se Deus quiser. Muito obrigada, Roberta, por poder divulgar o que a universidade tem feito à comunidade em geral.
Muito obrigada, sucesso para você. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.